Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem, na aula passada a gente quase termina o conteúdo de alterações cromossômicas e hoje a gente vai finalizar esse conteúdo. Faltou bem pouquinho mesmo, pouquíssimos slides. E a gente vai resolver um exercício, certo? Para a fixação de conteúdo com vocês. Tudo bem? Então eu vou projetar aqui os slides para a gente finalizar a aula. E depois que nós finalizarmos, nós vamos passar para os exercícios, ok? Então, nós falamos sobre alterações cromossômicas, né? As alterações tanto do tipo numéricas quanto as do tipo estruturais. Vimos as aneuploidias numéricas e agora a gente está terminando a parte de aneuploidias estruturais. Falamos sobre síndrome de Down, Klinefelter, Turner, síndrome do triplo X, duplo Y, ou seja, envolvendo tanto trissomias quanto monossomias. E vimos também uma síndrome bastante conhecida do tipo estrutural, que é a síndrome de Cri-du-Chat, né? Que é aquela síndrome que ocorre, que é ocasionada por uma deleção no braço curto do cromossomo 5, ok? Lá na posição 15.2. Então, continuando a parte de aneuploidias estruturais, acredito eu que nós paramos aqui por translocação, né? Acho que até um pouco mais à frente, mas vamos falar um pouquinho aqui, dar uma revisada na translocação. Então, a translocação é um tipo de aneuploidia, tá? Do subtipo alteração estrutural, né? Porque as aneuploidias podem representar tanto mudanças numéricas, né, no número de cromossomos, sendo que essas mudanças ocorrem, em geral, em um único cromossomo, no máximo 2, né, a mais ou a menos. E as estruturais é quando os cromossomos ou um cromossomo pode sofrer uma alteração na sua estrutura, ou seja, perda de segmento, adição de segmento, como as duplicações, troca de segmento entre cromossomos não homólogos e assim sucessivamente, né? Ou seja, quando mexe com a estrutura, com a forma deste cromossomo. E a gente sabe que tanto as alterações numéricas quanto as estruturais podem trazer consequências bastante drásticas para o indivíduo, né? Algumas que nem são compatíveis com a vida e devido a isso, né, muitas mulheres acabam tendo abortos espontâneos devido à não compatibilidade dessas alterações com a sobrevivência, ok? Então, a translocação é uma alteração do tipo estrutural, né, uma aneuploidia do tipo estrutural, e ela pode ser subdividida em dois tipos: a recíproca e a não recíproca. Como é que ocorrem esses processos, né? Esse fenômeno? Segmentos de dois cromossomos não homólogos são trocados. Eu tenho o cromossomo, digamos, o cromossomo 1, que irá trocar segmentos com o cromossomo, digamos, 5. Se esses cromossomos eles acabam trocando fragmentos, né, segmentos, isso eu chamo de translocação, tá? E ela pode ser recíproca ou não recíproca. Então, para ser esse tipo de conformação, né, há necessidade da participação de cromossomos não homólogos, né, cromossomos diferentes. Então, a recíproca, como o próprio nome já diz, ela ocorre quando esses cromossomos envolvidos na translocação, eles trocam fragmentos de tamanhos equivalentes, fragmentos de tamanhos iguais. Ou seja, eu troquei aqui um segmento cromossômico de 1000 pares de bases
né, doei para o outro cromossomo, e esse outro cromossomo também me doa um segmento cromossomo de 1000 pares de bases, de mesmo tamanho, tá? Por isso, recíproca, né? Igual. Já a não recíproca, ela é não equivalente, uma vez que ocorre troca de segmentos cromossômicos de tamanhos diferentes entre os cromossomos homólogos envolvidos no processo. Vamos ver aqui exemplos. Então, aqui, destacado pelo quadrinho, pela delineação aqui em vermelho, nós temos um tipo, exemplo de translocação recíproca. Então, observe aqui, ó, esse cromossomo é diferente desse outro, por isso eles são não homólogos, né? Os homólogos são aqueles cromossomos iguais, né? Que têm os mesmos conjuntos de genes, tá? Como, por exemplo, o cromossomo 1 com 1 da mãe com o do pai, 2 da mãe com 2 do pai. Então, se eu tenho 1 com o 5, eles são não homólogos. Então, observe aqui, tanto pela disposição, né, pelos tipos de genes, ó, A, B, C, D, E, neste cromossomo, e aqui no outro, N, O, P, a gente vê que eles são cromossomos não homólogos. Observe também que o centrômero é diferente. O centrômero deste aqui, ele está sendo representado por essa bolinha preta, e deste outro pela bolinha branca. Então, esses cromossomos vão trocar fragmentos entre si. Esses fragmentos que serão trocados estão delimitados aqui por esse colchetinho, tá? Então, quais são os segmentos que este cromossomo irá doar para o outro? É o segmento D e o segmento E. E qual é o segmento que este outro cromossomo aqui, do centrômero de bolinha branca, irá doar para o cromossomo de centrômero de bolinha preta? O segmento O e N. Para que isso possa ocorrer, né, esses cromossomos têm que ser fragmentados, quebrados de alguma forma, né? Então, essa quebra acontecerá aqui nessa região, tá? E desse outro aqui nessa posição, entre o O e entre o P. Então, esse cromossomo irá doar esse fragmento, o O e o N, para este outro cromossomo. Então, você vai pegar e inverter, né? Porque se a quebra ocorreu aqui e desse cromossomo a quebra ocorreu aqui, então esse segmento quebrado vai se fundir com essa extremidade também quebrada aqui, deste outro. Então, vai ficar A, B, C, O, N, né? Esse fragmento aqui foi removido e inverteu e fusionou com outro cromossomo, não homólogo a ele, certo? E como ocorreu a nova organização de genes no outro cromossomo? Então, esse cromossomo perdeu o segmento O e N, ficou apenas o P. E esse aqui perdeu o segmento D e E, né? Então, o D também ele vai inverter, né? Porque é essa porção aqui, essa extremidade que irá ficar livre, que irá se fundir com essa extremidade livre aqui também. Então, vai ficar P, né? D, E. P, D, E. Então, se vocês forem observar, este cromossomo doou um fragmento de tamanho igual ao que o outro cromossomo doou também para ele, né? Que é aqui dividido em porções, em letras, esse aqui doou o E e o D para este, e este aqui doou o O e o N para o outro. Ok, gente? Então, ao final desse processo de translocação, olha como ficou a disposição dos genes, né? A organização gênica desses cromossomos que se formaram devido a este fenômeno de translocação recíproca. Ficou A, B, C, O, N, que ele recebeu daqui, e este outro ficou ED, que ele recebeu do outro cromossomo, P, que é, ok?
E aqui um exemplo de translocação não recíproca. Então, para que ocorra a translocação, os cromossomos têm que ser não homólogos. Então, a gente pode observar aqui dois cromossomos diferentes, tá? O cromossomo 9 e o cromossomo 22 normais. 9, cromossomo 9 normal, e o cromossomo 22 normal. Então, observe que o cromossomo 9 ele é um cromossomo bem maior do que o cromossomo 22, né, que é um dos menores cromossomos do nosso cariótipo. Então, esse cromossomo 9 sofreu uma quebra aqui nessa porção, nesse segmento aqui, ABL, ó. Pá, fragmentou. E o 22 aqui nessa porçãozinha aqui, próximo ao segmento BCR. Eles sofreram quebras. E aí, o cromossomo 9 vai doar esse fragmento para o 22, e o 22 irá doar esse fragmento para o cromossomo 9. Observe que os fragmentos são de tamanhos iguais ou diferentes? De tamanhos iguais, por isso eu chamo não recíproca, né? Um cromossomo recebeu mais segmento do que o outro. Okay? Ou seja, o cromossomo 9 está recebendo fragmento cromossômico do 22 bem maior do que ele está doando para o cromossomo 22. Então, isso aí foi uma doação, uma troca desbalanceada, né? Não equivalente. Então, observe como eles ficaram. Ó, o cromossomo 9 ganhou esse fragmento do cromossomo 22, ele ficou bem maior, né? Ele cresceu em extensão, enquanto que o 22 recebeu um fragmento pequeno do cromossomo 9. Logo, ele ficou um cromossomo bem menor do que era antes. Certo, gente? Mais um exemplo aqui de translocação não recíproca. Aqui um par de homólogos e outro par de homólogos, né? Dois pares de homólogos diferentes, né? Esses cromossomos aqui são diferentes desses outros. Então, esse cromossomo, observe para cá, né? Um dos homólogos, né, desse par sofreu uma quebra na sua estrutura, né, uma fragmentação. E esse outro aqui também sofreu uma fragmentação. Esse daqui, nós temos aqui 3 segmentos que representam, digamos, locogênicos, digamos assim, ó, FGH. E esse sofreu uma quebra em que nós temos 2 compartimentos, digamos, de segmento. Como é que fica o novo rearranjo, né? Os novos cromossomos formados a partir desta translocação não recíproca? Então, aqui conservo um dos cromossomos que não sofreu a translocação e vou observar aquele que sofreu a quebra e irá sofrer a troca, né, com o outro cromossomo. Então, o fragmento foi bem aqui. Então, ele perdeu o FGH, ficou apenas o E, essa porção E ficou livre. E ela será fundida com essa parte daqui, ó, 5,6. Então, essa porção 5,6 será doada para cá e a porção FGH será doada para ele, tá? Ou seja, eles trocaram fragmentos. Então, esse novo cromossomo aqui, que sofreu a translocação, ficou A, B, C, D, E, 5,6, né? 5,6. E esse aqui, 1, 2, 3, 4, recebendo esse fragmento aqui, FGH. FGH. Quem recebeu mais e quem recebeu menos? Quem recebeu mais foi o cromossomo que participa como par de homólogo aqui deste outro cromossomo verde, né? O par de homólogos verdes. Enquanto que esse outro cromossomo que faz par com esse outro cromossomo aqui, né, que faz parte desse homólogo, ele recebeu uma porção, né, um segmento cromossômico bem menor. Então, ele se tornou menor e o outro se tornou maior. Ok, gente? O outro tipo de alteração estrutural são as translocações robertsonianas, né? As translocações robertsonianas. Como é que se dá esse tipo de translocação? Ele se dá por meio da fusão de cromossomos não homólogos.
Lá na translocação simples, né, recíproca e não recíproca, a gente vê o que? Troca de fragmentos de cromossomos não homólogos. Aqui eu tenho fusão de cromossomos inteiros, né? De cromossomos não homólogos inteiros, de cromossomos acrocêntricos em geral, tá? Então, fusão de cromossomos não homólogos. Exemplo, fusão de 2 cromossomos acrocêntricos que pode formar um cromossomo metacêntrico. Então, o cromossomo acrocêntrico é aquele que quase não tem um dos braços. O centrômero está bem deslocado para a extremidade, formando, né, um braço longo aqui e um outro braço, um braço que quase é imperceptível ou sem braço curto, tá? Então, o centrômero está bem deslocado para a extremidade. Então, se eu tenho... Vou desenhar aqui para vocês. Esse cromossomo acrocêntrico aqui, tá? Aqui está o centrômero. E esse outro cromossomo acrocêntrico aqui, um pouquinho menor, pode ser do mesmo tamanho. Vou fazer aqui. Ele do mesmo tamanho, já que vai formar um metacêntrico. Metacêntrico são cromossomos que têm braços iguais, né? O centrômero está posicionado bem na metade, no centro, por isso metacêntrico, o centrômero na metade da extensão cromossômica. Então, após a fusão após a translocação robertsoniana, como é que esse novo cromossomo iria se apresentar? Então, aí eu teria o que, gente? Observar aqui, ó, cromossomo vermelho. E aí, esse cromossomo verde, olha, ele iria fundir pela porção aqui centromérica. Tá? Ocorreu essa fusão aqui. Então, eu formei um novo cromossomo, né? A partir da fusão de 2 cromossomos acrocêntricos. Então, eu formei um cromossomo maior, que nessa disposição com o tamanho dos braços iguais ou equivalentes, a gente chama esse tipo de cromossomo de metacêntrico, tá? Então, formou um novo cromossomo chamado de metacêntrico. Então, o cromossomo 2 de humanos, estudos mostram que ele provavelmente tenha surgido de uma translocação robertsoniana a partir da fusão de 2 cromossomos acrocêntricos, tá? Então, o cromossomo 2 de humanos, ele teria origem em translocações robertsonianas. E muitos cromossomos de macaco também surgiram, né? Foram originados a partir da fusão de cromossomos não homólogos, tá? Então, translocação robertsoniana. Bom, gente, então, a aula, o trecho de aula que faltava a gente terminar, a gente terminou então aqui, tá? A gente termina a aula passada e agora a gente vai corrigir exercícios, certo? Vamos corrigir exercício. Vamos resolver exercícios sobre herança ligada ao sexo, né? Que foi tema da nossa aula, acredito que retrasada, né? Nas 2 aulas retrasadas subsequentes, anteriores a essa, tá? Anteriores a alterações cromossômicas. A primeira questão diz o seguinte: a hipofosfatemia
ou seja, hipo vem de quê? De baixa taxa, né? De quantidade abaixo, hipo, abaixo. Fosfatemia, ou seja, é uma alteração, né? Uma anomalia caracterizada por uma baixa taxa de fosfato no tecido ósseo. Acompanhada com raquitismo e resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária, ou seja, que passa, né, de pais para filhos, né, de geração, pode passar de geração a geração. Então, na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais, tá? É correto concluir com essas informações que a anomalia em questão então observem bem, em uma prole, né? Em filhos originários a partir de homens afetados. Então os homens são doentes, mas as mulheres são normais. Todas as filhas nasceram afetadas, nasceram doentes, nasceram com a síndrome. E todos os meninos, mesmo o pai sendo afetado, né, sendo doente, nasceram normais. Como é que isso explica? Tá? É só a gente procurar desenhar para que tudo venha a se esclarecer e a gente consiga observar esse evento acontecendo de forma mais prática. Basta vocês desenharem os genótipos e verem como seriam os filhos, ok? Então, se o homem ele é normal, o homem é normal. O homem, né, XY, então se ele é normal, não, o homem é afetado. Vamos representar o gene, né, o alelo, pela inicial H, tá? Porque hipofosfatemia. Então, como a hipofosfatemia, no caso, a síndrome, é a condição não comum, digamos, a recessiva, né? Que é caracterizada pela presença do alelo mutante. Então, como começa com H, vamos representar por H. Então, Hzinho e Y. Então, esse é o homem. Cruzou com uma mulher. Essa mulher normal, tá? Mulher normal. XHzão, ela poderia ser XHzão ou XHzinho. Porém, devido à prole, todas as meninas serem afetadas e os meninos serem normais, é porque provavelmente essa mulher provavelmente não, certamente ela é XHzão, XHzão. Então ficou melhor, mais bonitinho assim. Então vamos fazer o cruzamento, gente. XHzinho com XHzão fica o quê? Fica XHzinho e XHzão, né? Mas vamos colocar o XHzão na frente porque ele representa o alelo normal. Então fica XHzão, XHzinho. XHzão, XHzinho. XHzinho com XHzão, também XHzão, XHzinho, né?
XHzão, XHzinho. Com relação aos meninos, vamos cruzar agora o Y. Y, XHzão, fica XHzão, Y. XHzão, Y. E Y, XHzão, XHzão, Y. Vamos olhar aqui e tentar interpretar esse resultado, tá? Se a mãe realmente for XHzão, XHzão, tá? Então, observe aqui, as meninas, dois padrões aqui, né? Das meninas heterozigoto, então XHzão, XHzinho, XHzão, XHzinho. Mas diz que todas as meninas são afetadas. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que basta a presença de um alelo mutante para que a menina desenvolva a síndrome, né? Para que ela seja afetada pela síndrome, assim como nós observamos aqui. E para que todos os meninos desse cruzamento, todos sejam normais, é porque a mulher, a mãe, só tem que doar o alelo normal para esse filho, né? Então, se ela fosse XHzão, se a mãe fosse heterozigota, XHzão, XHzinho, haveria a possibilidade dela ter um filho afetado, já que ela doa para o filho homem apenas o cromossomo X, né? E a mulher só produz cromossomo X, né? Só produz gametas com cromossomo X. Agora, os homens produzem gametas X e Y, né? Gametas com cromossomo sexual X e cromossomo sexual Y. Então, a mãe só pode doar XHzão para o filho. Então, XHzão e o pai doa Y, XHzão Y, ou seja, todos os filhos, a mãe sendo homozigota dominante, todos os filhos serão normais. Agora, o pai sendo afetado, o pai só doa X para as filhas mulheres, né? E a mãe doa o outro X, certo? Então, como a mãe é homozigota dominante, ela doa o X normal, né? O alelo normal. Porém, o pai doou o X com o alelo mutante, com o alelo alterado, né? Com o gene mutante. Logo, a presença desse único alelo mutante proporcionou com que essas filhas fossem acometidas, afetadas pela anomalia, tá? Então, vamos analisar aqui cada alternativa. Diz que é correto concluir que a anomalia em questão é determinada por um gene dominante autossômico? Não, né? Até porque a informação da questão em si, né? Ela te mostra que há um padrão sexual. Todas as meninas afetadas e todos os meninos normais. Então, isso já te dá uma pista de que essa anomalia seja ligada ao sexo, ok? Ao cromossomo sexual. Então, não é a letra A, não pode ser a letra A porque tem um padrão sexual, então não é autossômico. B, determinada por um gene dominante ligado ao sexo. E aí? Vocês acham que essa anomalia é determinada por um gene dominante ligado ao sexo? Sim, né, gente? Porque a gente viu que basta um alelo mutante para que o indivíduo possa desenvolver a síndrome, tá? Então, basta um alelo mutante aqui, ó. As meninas, por mais que sejam heterozigotas, elas são afetadas, logo a presença desse alelo mutante fez com que ela desenvolvesse a anomalia, tá? Então, a alternativa B é a alternativa correta, certo? Por que não pode ser a C? Porque diz que é determinada por um gene recessivo autossômico. Não, a gente vê que tem um padrão
ligado ao sexo, né? D, diz que a hipofosfatemia é determinada por um gene recessivo ligado ao sexo. Não, porque se fosse recessivo, essas meninas aqui não seriam afetadas, porque para que elas fossem afetadas, elas teriam que ter os dois alelos mutantes. Como elas só têm um e ainda assim elas são afetadas, é porque é causada por um gene dominante ligado ao sexo e não um gene recessivo ligado ao sexo. E letra E diz que é determinada por um gene do cromossomo Y. Se fosse do cromossomo Y, todos os homens seriam afetados e não normais, de filhos afetados, ok? Uma vez que o pai só doa o Y para os filhos homens. E ele não doa o cromossomo Y para as mulheres, porque as mulheres têm uma constituição genotípica XX. E a gente vê que existem mulheres afetadas aqui no enunciado da questão. Certo? Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. A hemofilia é uma doença hereditária, né? Uma condição hereditária determinada por um gene de caráter recessivo, agora sim recessivo, ligado ao cromossomo X. Ou seja, é uma anomalia recessiva ligada ao sexo, né? Ligada especificamente ao cromossomo X. Supondo que um homem afetado se case com uma mulher normal, homem afetado com uma mulher, case com uma mulher normal portadora, ou seja, ela é normal, mas ela apresenta na sua constituição genotípica o alelo mutante. Qual a probabilidade de esse casal gerar uma menina hemofílica? Então, a hemofilia, ela é uma anomalia hereditária, né? Causada por mutações em genes que codificam fatores de coagulação, fator 8 e fator 9, né? Dependendo do tipo de gene que determina esses tipos de fatores, a gente vai ter hemofilia A e hemofilia B, certo, gente? Então, vamos lá extrair as informações, fazer o cruzamento, para que a gente possa olhar aqui para as alternativas. Então, a questão diz, né, o enunciado da questão, que o homem é afetado. Então, se o homem é afetado, ele é X, Hzinho mais uma vez, porque hemofilia também começa com H, assim como a hipofosfatemia. Y. Aqui o homem XHY, tá? Afetado, tá? Ele tem um alelo mutante. Se case com uma mulher normal, portadora. Uma mulher portadora. Se ela é portadora, mas ela não é afetada, uma vez que a hemofilia é uma condição recessiva, então ela é XHzão, XHzinho. Então vamos ver como é que serão os filhos desse casal. Vamos lá. XHzinho com XHzão, XHzinho com XHzão dá XHzão, XHzinho, né? Eu coloco o XHzão na frente porque ele é o alelo normal. XHzinho com XHzinho dá XHzinho, XHzinho. Então, eu tenho que mudar bem aqui, ó, tá XHzão, tá? Então, XHzinho com XHzão, XHzão, XHzinho, XHzinho com XHzinho, XHzinho, XHzinho. Isso aqui é a prole feminina. Vamos ver como será a prole masculina, né? Uma vez que eu vou cruzar o Y com os outros dois cromossomos. Y com XHzão dá XHzão Y. Tá? Então já está aqui XHzão Y. XHzão com XHzinho, XHzinho Y.
Então, diferentemente daqueles cruzamentos que vocês viam de Mendel, né, em que a gente fazia aquela proporção geral, uma vez que o que estava sendo cruzado ali eram ervilhas, e a gente via apenas lá os padrões, se eram de um fenótipo X ou fenótipo Y, por exemplo, se era da cor semente de cor verde ou semente de cor amarela. Aqui a gente está vendo padrões sexuais, tá? A gente está vendo prole masculina e prole feminina. Então, neste caso, a gente costuma separar a prole feminina como 100% e a prole masculina como sendo também 100%, tá? Então, aqui, ó, qual a probabilidade de esse casal gerar uma menina hemofílica? Então, aqui na prole feminina, a gente vê que metade é normal, portadora, como vocês podem ver aqui, ó, XHzinho. Esqueçam aqui a prole masculina, porque a questão está te restringindo, né, na prole feminina. Esqueçam a masculina. Aqui na prole feminina, nós temos 50% de probabilidade de nascerem meninas normais, só que normais portadoras, e 50% de nascerem meninas afetadas, né? Meninas hemofílicas. Então a questão que é a probabilidade de este casal gerar uma menina hemofílica. Primeiro, a gente tem que pensar em qual é a probabilidade de nascer uma menina. A mamãe engravidou e aí, antes da ultrassom, né, ninguém sabe ainda o sexo, mas quais são as duas possibilidades de nascimento em relação ao gênero para essas crianças, para essa criança? Duas, né? Ou pode nascer uma menina ou pode nascer um menino. Então a probabilidade de nascer uma menina a cada nascimento é o quê? 50%, ou seja, meio. Então a probabilidade será a probabilidade de nascer uma menina, tá? De nascer menina, que é quanto, gente? Que é meio. Multiplicado com a probabilidade dessa menina ser hemofílica. Qual é a probabilidade da menina ser hemofílica? 50%, né? 50% de ser hemofílica e 50% de ser normal portadora. Então, também aqui, ó, de ser hemofílica também é meio. Então, o resultado seria o que, gente? A multiplicação dessas probabilidades. Probabilidade de nascer menina vezes a probabilidade de nascer uma menina hemofílica. Então, ficaria, resultado, ficaria o quê? Meio vezes meio é igual ao quê? 1 vezes 1 é o quê? 1. 2 vezes 2 é o quê? 4. Ou seja, a resposta é 1/4, que é a mesma coisa que 25%. Então, qual é a resposta? A alternativa A, 25% desse casal ter uma criança, né, uma filha hemofílica. Certo, gente? Vamos para a terceira questão. Vamos lá. O daltonismo, que é aquele distúrbio, né, para a visualização de determinadas cores,
uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Mais uma vez, uma condição hereditária ligada ao sexo, especificamente ao cromossomo X. Digamos que um homem daltônico, vamos logo aqui extraindo, né, as informações. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigota. Se ela é normal, ela apresenta o alelo normal, né, dominante. Se ela é homozigota, ela apresenta os dois alelos dominantes nos seus dois cromossomos X. A pergunta é: qual a probabilidade do casal, esse homem daltônico casando com uma mulher normal, dominante, qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? Vamos aqui agora desenhar mais uma vez o cruzamento. Primeiro, o homem é daltônico. Se o homem é daltônico, vamos colocar aqui. O homem é XY, né? Vou trazer aqui que eu já... O homem daltônico, agora como é daltonismo, né, mais hipofosfatemia e nem mais hemofilia, que começa com a letra H, daltonismo, né, começa com a letra D. Como ele é a característica recessiva, né, a característica que irá determinar as pessoas afetadas, então a gente vai usar, para representar o gene, a letra D. Se ele é daltônico, então é Dzinho, ou seja, Dzinho representa o alelo mutante, né, o alelo recessivo. Então esse homem daltônico é XDzinho Y. Casou com uma mulher normal homozigota. Se ela é normal homozigota, ela é XDzão. Como será a prole desse casal? Vamos lá fazer o cruzamento, olhem para cá. XDzinho com XDzão dá XDzão, XDzinho. XDzinho. XDzinho com XDzão, XDzão, XDzinho. Certo? Vamos agora cruzar o Y. O Y. Y com XDzão fica XDzão Y. Fica XDzão Y. E Y com XDzão, XDzão, Y também. Então vamos analisar. Essa menina aqui, com essa constituição genotípica, é uma menina daltônica ou é uma menina normal? É uma criança normal, uma vez que, para que ela fosse daltônica, ela teria que apresentar os dois alelos recessivos, tá? Ela é uma normal portadora, apesar dela ter normal, ela apresenta um cromossomo X com um alelo mutante. Essa daqui também é normal, então 100% de chance de ter meninas normais, tá? Mas portadoras. E os meninos? XDzão Y, XDzão Y. Esse menino também é normal, por quê? Porque ele recebeu o quê? O X da mãe. E a mãe, ela é normal homozigota. Se ela é normal homozigota, ela só vai doar para o filho homem XDzão e para a filha mulher também XDzão, né? Então, como é a mulher que carrega o cromossomo X, e é uma anomalia ligada ao X, e ela só apresenta
cromossomo X com alelo dominante, logo nenhum dos filhos dessa mulher será afetado, tá, gente? Nenhum dos filhos será afetado, porque sempre ela vai doar o XDzão e o homem, o pai, só doa o cromossomo Y para o seu filho, o sexo masculino, certo? Então vamos analisar a alternativa. Qual a probabilidade do casal de ter o filho do sexo masculino e daltônico, tá? Tem que ser menino e ainda tem que ser daltônico. Vamos lá. 50% de chance, pois o pai é daltônico? Vocês acham? Não, né? Nós já até sabemos a resposta. O pai é daltônico, mas ele só doa para o filho Y. B, 100% de chance desse menino ser daltônico, né? Uma vez que o pai é daltônico? Não, também. 25% de chance, pois o pai é daltônico e a mãe normal? Não, a gente já viu, já tem aqui o diagnóstico do cruzamento. D, não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal e homozigota. Essa é a resposta correta, tá? A mãe, por ser normal homozigota, né, apresentar nos seus 2 cromossomos X o alelo dominante, o alelo normal, logo todos os filhos dela serão normais. Se a mãe fosse afetada, todos os filhos também seriam afetados, certo? E é 75% de chance, pois o pai é daltônico, negativo. Ok? Então, vamos lá para a nossa quarta questão. O que diz aqui a quarta questão? Vamos analisar. Analise as afirmações abaixo. Então, a questão te traz 3 assertivas. Você vai analisar cada uma delas e depois você vai para o enunciado final para ver o que a questão te pede. Então, a questão está te pedindo aqui as questões incorretas. Está até aqui em caixa alta, negritado para vocês não passarem despercebidos, tá? Então, a primeira assertiva diz que homens daltônicos e hemofílicos herdam a doença da mãe. Isso está certo ou errado? Isso está completamente certo, né? O homem, ele só herda cromossomo X ou Y da mãe? X, porque a mulher não tem cromossomo Y. Ele só recebe X da mãe. E se a mãe, ela é daltônica, todos os filhos serão daltônicos. Se ela não é daltônica, mas se ela é portadora, ela tem 50% de chance de mandar esse alelo mutante para o filho. Então, sempre o filho, ele irá herdar o alelo mutante da mãe, nunca do pai, já que esse gene, que causa, né, essa mutação neste gene que causa o daltonismo ou a hemofilia, ela está ligada, esse gene está presente no cromossomo X. Então, está correto isso aqui. Homens daltônicos e hemofílicos herdaram com certeza a doença da mãe. Vamos para a assertiva 2. Mulheres que possuem apenas um gene para o daltonismo não são daltônicas. Porém, todos os homens que possuem esse gene são daltônicos. Quem prestou atenção na resolução das questões anteriores, principalmente da terceira e da segunda, responderia a essa de olhos fechados, né? Porque a gente viu aqui que... Cadê? Daltonismo. Aqui. Que mulheres que apresentam um único alelo gênico, único gene para o daltonismo, elas não são daltônicas. Olha, essa mulher aqui ela é normal portadora, ela tem o alelo mutante, mas ela não desenvolve, porque para ela se desenvolver ela precisaria ter os 2 alelos mutantes. Então tá certo, mulheres que possuem apenas um gene para o daltonismo não são daltônicas. Porém, todos os homens que possuem o gene são daltônicos. Isso é verdade. Cadê? Não tem nenhum exemplo aqui. Tem um exemplo aqui, ó. Esse homem que se relacionou com essa mulher normal
homozigota para o daltonismo, ele é daltônico. Ele apresenta um único alelo para o daltonismo, porque ele apresenta o único X, né? Então, basta um único alelo para que ele possa desenvolver a doença. Então, está certa também essa, que possui o gene são daltônicos, está correta. Vamos para a terceira assertiva. A hemofilia é uma doença determinada por um gene dominante. Isso está certo ou errado? Isso está errado, completamente errado, 1000 vezes errado. A gente viu aqui nessa questão que, a hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo. Então, é de caráter recessivo e não dominante. Então, a hemofilia é uma anomalia recessiva. Então, ela é recessiva e não dominante, tá? Então, essas duas que eu destaquei em vermelho estão corretas e a que ficou em preto está errada, tá? Então, vamos à análise aqui das alternativas. Diz que está ou estão incorretas apenas a 1. Vamos olhar, a 1 está correta ou incorreta? Está correta, então não pode ser a letra A, porque a letra A diz que a 1 está incorreta, mas ela está correta. Apenas a 2 está correta ou incorreta? Ela está correta, por isso destacada em vermelho, então não pode ser a alternativa B também, porque a gente quer a errada, a incorreta. C, apenas a assertiva 3, está certo ou errado? Está certo, né? Por quê? Porque a 3 é a única assertiva incorreta, que é o que a questão está pedindo. Então, a alternativa C é a correta. Porque não pode ser a D, que diz que apenas a 1 e a 2 estão incorretas. Pelo contrário, a 1 e a 2 estão corretas. E por que não pode ser a letra E? Porque diz que a letra E apenas 2 e 3 estão incorretas, mas a gente sabe que a 3 está incorreta, mas a 2 não. Então vamos para a quinta questão, vamos lá. Mais uma questão sobre daltonismo. O daltonismo é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de distinguir entre as cores verde e vermelho, tá? Esses dois tipos de daltonismo são ligados ao cromossomo X. A dificuldade para a visualização do azul é ligada a um cromossomo autossômico, tá? Então, falando desse tipo de daltonismo, da dificuldade de observação, de visualização, incapacidade de visualizar o verde e vermelho, prossigamos aqui. Diz que o daltonismo é uma doença ocasionada por um alelo de um gene localizado no cromossomo X. Então, é uma anomalia ligada ao sexo, especificamente ao cromossomo X. Em um casal em que a mulher é heterozigota para o daltonismo e o marido é normal, a probabilidade de nascer um menino daltônico então a mulher é heterozigota para o daltonismo e o homem é normal. Então, a questão te pede, né? Ela quer saber a probabilidade de nascer um menino daltônico. Ela é muito parecida com aquela primeira questão, com aquela segunda questão, gente. Segunda é parecida com a segunda questão. Vamos lá extrair as informações aqui. Daltonismo, a mulher é heterozigota para o daltonismo. Isso quer dizer que ela é normal portadora, ela seria assim. A mulher seria XDzão
que é daltonismo, né? XDzinho. Ou seja, ela é heterozigota, tem um alelo normal e um alelo mutante na sua constituição genotípica. Ela tem um filho com o marido normal, né? Normal para o daltonismo. Então, ele é XDzão Y. Normal, ele não tem um alelo mutante, ele tem um alelo normal no único X que ele apresenta na sua constituição genotípica. Como serão os filhos desse casal? Então, vamos lá ao cruzamento. XDzão, XDzão dá o quê? XDzão, XDzão. XDzão, XDzão. XDzão Y dá o quê? XDzão Y. XDzão Y dá XDzão Y, tá? O outro X agora, vamos cruzar o outro X. XDzinho, XDzão dá o quê? XDzinho, XDzão. Em que o XDzão vem pra frente, não esqueça. XDzão, XDzinho, tá? XDzinho, XDzão, XDzão, XDzinho. XDzinho Y, XDzinho Y. Ok? Então vamos analisar agora aqui. Então, quantos por cento esse casal tem de ter uma filha normal e quantos por cento de ter um filho normal ou afetado? Então aqui, ó, mulheres, XDzão, 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 XDzinho. Então, todas as mulheres, frutos, né, deste casal, filhos frutos desse casal, serão o quê? Normais, gente. Seja normal dominante ou normal portadora, tá? Já os homens também, todos também serão o quê? XDzinho Y, esqueci de mudar aqui, gente, ó. XDzinho Y, XDzinho Y, tá? XDzinho, XDzão, desculpa, XDzinho, XDzão, XDzinho Y, tá? XDzinho Y. Então, as mulheres, 100% de nascer meninas normais, né? Certo? Então, as filhas desse casal, nenhuma terão risco de ter o daltonismo. Porém, quando a gente analisa a prole de homens do sexo masculino, nós observamos que existe a possibilidade de 50% dos filhos serem normais, tá? XDzão Y, e 50% de serem afetados, de serem daltônicos, ok? Mas respondendo a questão pergunta a probabilidade de nascer um menino, então uma criança do sexo masculino e daltônico. Então é semelhante a essa questão aqui. Deixa eu pegar isso daqui para facilitar a nossa vida. Vamos lá, probabilidade. Probabilidade de nascer menino.
é meio. Probabilidade de nascer um menino daltônico. De nascer daltônico. Também é meio. Então, o resultado ficaria o quê, gente? Mais uma vez, meio vezes meio é igual a 1/4, certo? Ou seja, a alternativa é o que, gente? Da quinta questão. A alternativa é de escola. A alternativa é 1/4. Certo? Então vamos lá. Vamos lá para a sexta questão. A sexta questão diz o seguinte: uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem também de visão normal. Lembrando que o daltonismo é uma doença de herança ligada ao sexo feminino. A probabilidade é de que, vamos lá, uma mulher de visão normal, vamos colocar aqui o genótipo dela. Se ela é de visão normal, vou colocar aqui embaixo. Ela é de visão normal, tá? Porém, o pai dela é daltônico. Então, se o pai dela é daltônico, o pai dela tem o genótipo XDzinho Y. Por isso ele é daltônico, né? Para ser daltônico basta ter um alelo afetado, um alelo mutante, desculpa. Então, se o pai dela é daltônico, ele tem esse alelo mutante, ele doa para ela qual é o cromossomo sexual que os pais doam para as filhas. É o cromossomo X ou Y? É o cromossomo X. Então, ele doou esse cromossomo X com um alelo mutante para ela. E para ela ser normal, então é porque ela recebeu o cromossomo X normal da mãe. Então, ela é normal portadora, tá? Ela é heterozigota. Então, já está até prontinho aqui, já que está falando de daltonismo. Casou-se com um homem, vou destacar aqui. Casou-se com um homem, também de visão normal, os dois têm visão normal. Então, homem é XDzão Y, ou seja, já está perfeito aqui. Então, aqui a gente já consegue ver toda a constituição, todo o cruzamento, mas eu posso repetir aqui para vocês. É igualzinho o cruzamento da questão 5. XDzão com XDzão, XDzão, XDzão. XDzão com Y, XDzão, Y. Vamos agora para o XDzinho. XDzinho, XDzão, XDzão, XDzinho. XDzinho com Y, XDzinho, Y. Então, sabendo disso, conhecendo, tendo o diagnóstico aqui do cruzamento deste casal, vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz que 1/4 das filhas do casal sejam daltônicas. Vamos olhar a constituição de filhas mulheres? Vou até colocar aqui de rosa as meninas.
rosa as meninas, vou colocar negrito também para ficar destacado. E os meninos em azul. A alternativa A diz que 1/4 das filhas do casal sejam daltônicas. Há essa probabilidade. Então vamos ver. Eu tenho, para o gênero feminino, qual é a probabilidade do nascimento dessas meninas, dessas filhas? Tenho 50% de chance de nascer normal normal homozigota e 50% de chance de nascer normal portadora, mas todas são normais. Então, do cruzamento de uma mulher normal, heterozigota, com um homem normal para o daltonismo, a probabilidade de nascer uma menina daltônica é 0, tá, gente? Por quê? Porque o pai, ele é normal, tá? Então, ele tem um alelo normal, dominante. Então, ele só doa esse alelo para as filhas. Dependente do que venha da mãe, se é um alelo afetado, se é um alelo normal, a filha sempre será normal, porque o pai já está doando um alelo normal para ela, tá? Então, 1/4 das filhas do casal seja daltônica? Não há possibilidade nenhuma das filhas dele serem daltônicas. B, metade dos meninos, filhos do casal, seja daltônica? Vamos ver. Dos meninos. Então, eu tenho nos meninos 50% de chance de ter um filho normal, ó, Bzão aqui, e 50% de chance de ter um filho daltônico, né? Tá aqui o alelo mutante. A alternativa B está correta. Mas vamos analisar as outras e ver por que estão erradas. Metade dos meninos e metade das meninas, filhos do casal, seja daltônica? Mentira, a gente sabe que desse cruzamento não nasce menina daltônica. Só 50% das normais dominantes e 50% das normais portadoras, das heterozigotas. C, 1/4 dos meninos filhos do casal seja daltônico? Não, a gente viu que metade vai ser daltônico e metade tem 50% de chance desses filhos serem daltônicos e 50% de chance de serem normais. E a letra E, 1/8 de todos os filhos do casal, tanto meninos quanto meninas, seja daltônica. Isso também não é verdade. Vamos para a 7ª questão. A 7ª questão diz o seguinte, gente. Qual o número de autossomos existente em um ovócito de um animal que tem 14 pares de cromossomos? Tá, vamos lá. São 14 pares de cromossomos. Então, no total, esse animal são 14 pares, então eu tenho 2 de cada. Então, 14 vezes 2, qual é o número total de cromossomos desse indivíduo? Ou seja, em cada célula diploide desse indivíduo, 28 cromossomos no total. Certo? Então, se numa célula diploide, ou seja, o total de cromossomos desse indivíduo é 28, e a gente sabe que nos gametas nós temos apenas a metade do total de cromossomos, logo, quantos cromossomos eu vou ter no gameta? Eu vou ter 14 cromossomos em cada gameta, tá? Então, cada gameta apresenta metade do total de cromossomos, ou seja, 14, certo? Ah, acabou por aí 14, vou marcar a letra C. Quem for agoniado vai errar. Vamos analisar o que a questão está te pedindo.
A questão te pergunta qual o número de autossomos existentes, tá? Então, nos animais, né, assim como na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos, né, no nosso caso, sendo que 22 desses 23 pares são quem? Cromossomos autossomos, aqueles que não estão diretamente implicados na determinação do sexo. E 2 deles são o quê? Sexuais. No caso, mulher XX, homem XY. Se eu tenho um ovócito, né, que apresenta, que é no caso aqui da questão, apresenta 14 cromossomos, tá? Porque é metade do total. O total tem o quê? 28 cromossomos, já que esses cromossomos estão pares. 14 pares, são 14 pares, são 28, 28 dividido por 2, 14. Tem 14 cromossomos no gameta, no ovócito. Tá? 14 cromossomos no ovócito. Desses 14, gente, um deles é o quê? Sexual. E o restante é autossomo. Uma vez que na fusão dos gametas eu vou ter um cromossomo sexual vindo do pai, outro cromossomo sexual vindo da mãe, para juntar os 2 cromossomos sexuais e os outros cromossomos autossômicos e reconstituir o total, o número diploide daquele indivíduo. Então, a questão pede o número de autossomos existentes. Se o gameta tem 14 cromossomos, quantos destes 14 são autossomos? São 13. Então, a resposta é 13, que é 14 menos 1, porque um deles é sexual. Ok. Tá fácil, um exercício bem tranquilinho para quem assistiu a minha aula, para quem revisa a minha aula, não tem dificuldade. Vamos para a 8ª questão. Questão sobre corpúsculo de Barr, né? Inativação de cromossomo X. O corpúsculo de Barr, que é o cromossomo X inativado, né? O nome que se dá para o cromossomo X inativado, que foi metilado, né? Logo no iniciozinho lá do desenvolvimento, também chamado de cromatina sexual, é encontrado, por que cromatina? Porque eu tenho o quê? Esse cromossomo condensado, tá? Sexual, porque é um cromossomo sexual. O corpúsculo de Barr também chamado de cromossomo sexual, também chamado de cromatina sexual, é encontrado, ou seja, qual é a localização do corpúsculo de Barr? Então, o corpúsculo de Barr é esse cromossomo X inativado para balancear o número de cromossomo X entre os gêneros da espécie humana, né? A mulher tem 2 cromossomos X, o homem só tem apenas 1. Logo, a única pessoa dos gêneros que tem cromatina sexual, que tem o corpúsculo de Barr, são as mulheres. Isso numa condição normal, né? A gente viu na aula passada que indivíduos Klinefelter, né, homens que apresentam a síndrome de Klinefelter, eles têm 2 cromossomos X, logo eles têm que inativar 1, logo eles vão apresentar um corpúsculo de Barr. Mas na condição normal, só quem tem corpúsculo de Barr são as meninas. E esse corpúsculo de Barr fica localizado onde? Ele fica localizado logo abaixo, ali conectado à face interna da membrana nuclear interna, né, da carioteca. A carioteca é um envelope, também chamado de envelope nuclear, é a membrana do núcleo, que envolve ali o material genético, separando o conteúdo do núcleo do conteúdo citosólico. Ok? Então, essa carioteca, nesse envelope nuclear, ele apresenta 2 membranas. Uma membrana externa voltada para o citosol e uma membrana interna voltada para o meio, para o interior do núcleo. A cromatina sexual, ou seja, o corpúsculo de Barr, fica ali conectado, próximo ali à face interna da membrana nuclear interna, ok? Então, sabendo disso, vamos analisar essas alternativas. A alternativa A, ele é encontrado nas células sexuais do homem? Não, né? Célula sexual nem tem corpúsculo de Barr, ou seja, como é um gameta, o gameta só tem um único
cromossomo sexual, ele não será inativado. Nas células sexuais da mulher, não, né? Mais uma vez, a mesma explicação da alternativa A. Apenas um cromossomo sexual não poderá ser inativado. C. Junto à membrana nuclear, nas células somáticas do homem, a gente já viu que homem, em condições genotípicas normais, ele não apresenta corpúsculo de Bayer, então é errado. D. Junto à membrana nuclear nas células somáticas da mulher, beleza, né? Ele está nas células somáticas, porque as células somáticas têm os 2 cromossomos sexuais, e ele está encontrado ali na face interna da membrana nuclear interna, né? Do envelope nuclear. E porque não pode ser a letra E, já sabe que é a D, né? Junto à membrana plasmática nas células somáticas da mulher, não é na membrana plasmática, ele está ali no ambiente nuclear, já que é um cromossomo sexual, né? Já que é material genético nas células estão delimitados pela membrana nuclear. Isso nas células eucarióticas. Nas procarióticas não existe essa membrana nuclear. Certo, gente? Estamos quase chegando ao final da nossa aula. Tá? Vamos para a 9ª questão. O sexo feminino, quanto aos cromossomos sexuais, é chamado de quê? Homogamético? Heterogamético? Diploide? Haploide ou de genoma? Muito facinho, né? É chamado de sexo feminino de homogamético. Por que homogamético? Porque as mulheres só produzem gametas contendo um tipo de cromossomo sexual, né? Só X. A mulher é XX. Logo, ela é homogamética. Produz gametas de apenas um tipo. Quem é o sexo heterogamético? São os homens, né? Sexo masculino, porque ele produz espermatozoide contendo Y e espermatozoide contendo o cromossomo sexual X. Então, heterogamético, a gente sabe que esse conceito aqui é de produção de cromossomos sexuais, produção de gametas com cromossomos, 2 tipos de cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais, diferentes. Diploide, a gente já sabe que o indivíduo diploide é aquele que apresenta 2 conjuntos cromossômicos nas suas células. Por exemplo, a célula diploide humana tem 46 cromossomos, né? O número básico é 23. 23 vezes 23, 46. Haploide, apenas um conjunto cromossômico. Então, na espécie humana, o número haploide de cromossomos é 23. E genoma é o conteúdo, né? Como é que eu posso dizer para vocês? É o patrimônio genético de um determinado indivíduo. Então, muito facinha essa 9ª questão. Para finalizar, vamos para a 10ª questão. 10ª questão diz que do cruzamento de uma drosófila de olhos vermelhos heterozigota, drosófila de olhos vermelhos heterozigota, com um macho de olhos brancos, macho de olhos brancos. E sabendo-se que esse caráter obedece ao mecanismo de herança ligado ao sexo, ou seja, o gene que determina a cor do olho está ligado a um cromossomo sexual, tá? No caso das drosófilas era no cromossomo X, hoje se sabe disso. Poderemos observar o que, gente? A alternativa A. Todos os descendentes machos de olhos vermelhos, porque eles não recebem o cromossomo X do pai. Primeiro vamos fazer aqui o cruzamento, fica melhor para a gente visualizar. Deixa eu descer essa questão. Vamos fazer o cruzamento aqui. A drosófila, uma drosófila de olhos vermelhos. Então, X, né? Se é de olhos vermelhos, vamos colocar aqui.
Wzão e aqui Wzinho. Wzinho. Então esse daqui, eu vou até pintar para que vocês possam visualizar bem. Ah, mas o branco não vai dar para pintar. Mas eu vou representar aqui o alelo normal em vermelho. O alelo mutante eu vou deixar em verde, em preto mesmo. Vamos lá, só vou substituindo aqui para facilitar a nossa vida. Com o macho de olhos brancos, então esse macho ele é como... Se é branco, ele tem o alelo mutante. Aqui o alelo mutante, tá? Sendo representado aqui. A fêmea ela é heterozigota, tá? Ela é heterozigota e não tem... Ela não é afetada, logo ela apresenta os olhos vermelhos, que é a característica selvagem, característica dominante. Então o macho ele é afetado, logo ele é XWzinho Y. Vamos ver o cruzamento aqui. Como seriam os filhos desse cruzamento, a prole desse casalzinho aqui? XWzão com XWzinho ficaria XWzão, XWzinho. Ok? XWzão com Y ficaria XWzão e Y. XWzão Y. Até aí tudo bem? Vamos agora para o alelo mutante. XWzinho vai dar o quê? XWzinho, XWzinho. E XWzinho Y vai dar XWzinho Y. XWzinho Y. Então vamos agora analisar cada alternativa. Então a gente consegue observar aqui na prole feminina, ó, XX, XX. 50% das moscas fêmeas serão normais, portadoras, né? Terão olhos vermelhos. 50% serão moscas fêmeas de olhos brancos, porque tem os alelos mutantes aqui, ó, XWzinho, XWzinho. E os machos, 50% serão de olhos vermelhos, ó, porque ele herdou esse X da mãe com alelo normal, então XWzão Y. E 50% terão olhos brancos, né, XWzinho Y, porque ele herdou o outro X afetado da sua mãe, tá? Então, vamos lá aqui analisar. Diz que todos os descendentes machos de olhos vermelhos, né? Podemos observar todos os descendentes machos de olhos vermelhos, porque eles não recebem o cromossomo X do pai. Isso é verdade? Todos os machos têm olhos vermelhos? Não. 50% têm olhos vermelhos e 50% têm olhos brancos. Então, a alternativa A está descartada. Está errada. Vamos para a B. A B diz que descendentes machos de olhos vermelhos, né? Podemos observar descendentes machos de olhos vermelhos e olhos brancos, olhos vermelhos e olhos brancos, porque 50% deles recebe o cromossomo X do pai, que tem olhos brancos, e 50% o X da mãe, que tem olhos vermelhos. Também essa alternativa aqui também está errada, né? Descendentes
de observar descendentes machos de olhos vermelhos e olhos brancos, porque 50% deles recebem o cromossomo X do pai, que tem olhos brancos, e 50% da mãe, que tem olhos vermelhos. Então, não é apenas 50%, né, gente? E não é só essa constituição aqui de descendentes que a gente observa. Vamos para a alternativa C. Todos os descendentes femininos de olhos brancos. Isso é verdade? Negativo, né? Nós observamos 50% de descendentes femininos de olhos vermelhos e 50% de olhos brancos. Diz que todos os descendentes femininos de olhos brancos, porque as fêmeas recebem o cromossomo X do pai, que tem olhos brancos. Isso é verdade, né? Apenas 50% delas recebem o cromossomo afetado, o cromossomo X com o gene afetado, tá? Então, não pode ser aqui a alternativa C. 50% não, né, gente? Todas as fêmeas irão receber o alelo mutante do pai, já que o pai só doa esse cromossomo afetado, com o gene afetado. E a letra D diz: 50% dos descendentes de olhos vermelhos, femininos de olhos vermelhos, 50% dos descendentes femininos de olhos vermelhos e 50% de olhos brancos, tá? 50% de olhos vermelhos, 50% de olhos brancos. Aqui, vermelhos e olhos brancos. Porque a fêmea é heterozigota e o macho é portador do gene recessivo, como a gente pode observar aqui, certo, gente? Então, essa alternativa aqui é a alternativa correta, certo? Porque não pode ser a E, que diz que tanto os machos quanto as fêmeas têm a probabilidade de 50% de olhos vermelhos e 50% de olhos brancos, tá? Porque se trata do cruzamento de um heterozigoto com um birrecessivo. Isso é mentira, porque não é um birrecessivo. Nós temos um heterozigoto e um hemizigoto, porque o indivíduo do sexo masculino apresenta apenas um alelo mutante. Ok, gente? Então, por hoje nós ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido o exercício. Seria importante que estivesse na aula, mais uma vez não estão, né? E na próxima aula a gente vai fazer a nossa revisão, porque na outra aula já será a prova, né? Dia 30 já começa o período de provas. Então, boa noite e até a próxima aula.